Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu me posiciono e não tenho, como é que fala? Não me sinto mal, não me sinto cobrado por não me posicionar. É o contrário, se eu não me posicionar, aí eu não fico bem. Eu me posiciono a respeito do Evangelho, da salvação, da palavra de Deus, e a gente vê que o que está acontecendo aí, a gente vê pessoas que nunca leram a Bíblia, querer discutir Bíblia, querer ensinar. Você está vendo aí na mídia, você vê o programa de televisão. Outro dia levaram um pastor para ser interrogado lá várias vezes, pastor conhecido nosso aí, vizinho nosso aí, levaram para a mídia para ser perguntar, ser questionado. Mas as pessoas questionam, elas não querem saber só o fato de perguntar. Ela te provoca, ela te pergunta, te faz uma pergunta, conforme a sua resposta, ela quer questionar. Mas eu acho isso, que Deus é amor, que Deus ama, e não fala que Deus é juiz e é fogo consumidor, não. Só fala que é amor. Entendeu? Então a pessoa quer discutir Bíblia sem ter conhecimento bíblico. E eu fico vendo isso aí, falando a respeito de Deus. Hoje eles estão se levantando, irmão. O que a Escritura diz está acontecendo hoje. As pessoas estão se levantando abertamente, principalmente aqui no Brasil, que não tinha isso antes, se levantando abertamente contra as Escrituras, contra a palavra de Deus, contra Jesus Cristo. Assim, se posicionando contra. Então, meu irmão, a gente tem que se posicionar a favor. Quando Jesus veio, ele batia de frente. Quando Jesus esteve nessa terra, ele batia de frente. Ele chegava e disse: ai de vós, fariseus hipócritas. Eu acho que ele falava isso como? Chamava e soltava a voz mesmo. A carta de Paulo ao Timóteo, vamos ler a partir do versículo 12. 1:12. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, 1:12. Diz assim, amém? Vamos ficar de pé? Diz assim, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas por boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Senhor nosso Deus, fala o nosso coração, derrama no teu poder, da tua autoridade, da tua sabedoria. Espírito Santo, venha nos alimentar, venha nos lavar nesta noite através da tua palavra. E desde já entrego a ti, Senhor,
todo crédito, toda honra e toda glória te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, poder sentar. Paulo falou que entregou o camarada a Satanás. Se o pastor Carlos fizer isso, ele é um ignorante. É um ignorante, não tem amor, blasfemando contra a palavra de Deus. Quando você resume, quando você deduz, né? Deduz no sentido de reduzir a grandeza de Deus, reduzir os atributos de Deus, você está blasfemando contra Deus, porque Deus não é só amor, Deus também é Pai, é juiz, Ele é um monte de coisa, e a palavra diz que Ele é fogo consumidor, amém? Ele é juiz. Então é uma coisa assim diferente. Então, por exemplo, nós temos que ser assim, Deus passou a habitar em nós temos que ter uma consciência cristã de que Deus, Ele é justo juiz, e se Deus habita em nós temos que julgar as coisas também com justiça, né? A Bíblia não manda, quando ele fala assim, para a gente não julgar o próximo, é no sentido de condenar o próximo. Você não pode condenar, mas julgar as práticas que se praticam fora das Escrituras, você tem que julgar. Quando você fala assim, isso aí é um pecado, você julgou, você está revelando para aquela pessoa que o que ele está praticando é pecado. Agora, então como você tem que fazer esse juízo, esse julgamento? Dentro das Escrituras. Se você não tem conhecimento bíblico, você não pode ficar no seu, que eu acho isso, que eu acho aquilo. Nós não podemos achar nada, irmãos. A palavra de Deus é clara e transparente. É a palavra de Deus para nós. O Senhor deixou a sua palavra e Ele foi tão claro que Ele falou assim, eu vou enviar o Consolador e Ele vos lembrará as minhas palavras. Não é para você ficar inventando nada, é só você buscar a presença, orar a Deus, pedir o Espírito Santo, que Ele vai te lembrar o que Jesus falou. Amém? Não precisa inventar nada. E a gente está vendo hoje, irmão, um tempo tão difícil. Eu estava vendo assim, uma pregação assim, mas não aguentei ver o resto, né? Porque no celular o camarada começou a falar contra as três pessoas da Trindade. Começou a usar argumento bíblico que a palavra Trindade não tem na Bíblia. É claro que a palavra Trindade não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda que não tenha a palavra escrita Trindade, amém? Ainda que não tenha escrito, mas nós temos evidência da manifestação dos três separadamente, e sendo os três um só. E quando Jesus vai e fala assim, ide, pregar o Evangelho, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu chamo de Trindade isso. Não precisa estar escrito na Bíblia. Eu sei que existe o Pai, Ele manifesta como Pai, Jesus Cristo, que é o mesmo, né, a mesma essência do Pai, se manifestou como Filho, e Ele falou que ia subir e ia enviar o Consolador, que seria o Espírito Santo, e ele falou assim, se eu não for, ele não vem. Então eu preciso ir para enviar o Espírito Santo, quer dizer, é a mesma pessoa, é o Espírito de Deus. O meu Espírito sou eu, amém? O meu Espírito sou eu. A minha palavra, o que eu falo de mim, o que eu falo o que eu pronuncio, a minha voz, sou eu quem pronuncio. Por isso que as pessoas falam assim, cuidado com a palavra que você pronuncia, porque é como uma flecha lançada, né? Não volta. Já tentou? Você fala assim, aí você pega uma flecha e mira e solta. Depois de soltar, não adianta arrepender, porque ela vai atingir o alvo. Quer dizer, você pode se arrepender, mas você não tem como evitar que ela atinja o alvo. Vai ter uma consequência, né? Como eu, aqui peguei as pigarras de chumbinho, arrancando uma amêndoa assim, arrancando a amêndoa no pé da amêndoa. Claro, né? Amendoeira, amêndoa, arrancando amêndoa, pequenininha, arrancando amêndoa. Aí de repente pousou um passarinho assim num fio assim ali, né? Pra lá. Aí eu, no reflexo, e assim, tum.
passarinho. Mas aquilo me deu um remorso, matar um bichinho à toa, só um reflexo. Arrependimento, né? Porque eu matei o bichinho no arrependimento, matei o bichinho no reflexo. Eu não ia comer ele, só para exibir a minha pontaria, para mim mesmo, que só eu que vi. As meninas ficaram chorando depois, você matou o passarinho, aí que me deu mais coisa ainda. Só no reflexo, eu fiz assim para cada pontaria e acertei o passarinho no reflexo aí, fiquei arrependido. Então, tem coisas que você faz e já era, o passarinho não voltou a viver. Já puxei o gatilho e já foi. Posso me arrepender? Posso. Mas é a consequência? Vai ter a consequência. Eu tive que ficar ouvindo as meninas chorando, né? E elas eram pequenininhas, e eu fiquei triste, porque elas ficaram chorando, porque o passarinho morreu, né? Então, tem consequência, irmão. E a gente está vendo aí pessoas pregando, falando contra o Espírito Santo, contra a Trindade, falando que não tem Trindade, que não sei o quê, fazendo uma confusão. Nós estamos assim no fim dos tempos, não está? Tem aparecido coisas assim horríveis. Quando nós estamos há 2000 anos nessa terra, a palavra de Deus é a mesma, há 2000 anos que essa palavra é a mesma. Muitos irmãos que nos antecederam já partiram para a glória, crendo nessa palavra de Deus, apostando na palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, meu irmão, não tem por que eu mudar isso agora. E os que já foram? Amém? A palavra é a mesma, até porque não tem base para mudar as escrituras. E Paulo começa a dizer assim, eu dou graças. Se você vê aqui o contexto, aqui, quando ele começa falando, ele fala das falsas doutrinas, exatamente isso que está acontecendo, né? E ele fala assim, se você vê o versículo 9, diz assim, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios, e pecadores, para os profanos, e irreligiosos, que não acreditam em Deus, na religião cristã, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, então, para os devassos, para os sodomitas. Olha só, está aqui o sodomita. A lei é para os sodomitas, aqui é Timóteo. Então a gente pensa que só tem Coríntios, não, aqui é Timóteo, aqui Paulo está falando de Timóteo. A lei também é para os sodomitas. Para quem é o sodomita? Os que praticam a sodomia, né? Que no caso entra aí o homossexualismo. E para os roubadores de homem, para os mentirosos, mentirosos, irmão. A mentira é uma coisa que vai levar muita gente para o inferno por causa da sutileza. É muito fácil mentir. É um pecado que se pratica assim no automático. Quando você vê, já mentiu. E a Bíblia está sempre dizendo, toda lista que tem negócio de pecado, tem mentirosos no meio. E às vezes o cristão não leva em conta esse fato dos mentirosos. Para os perjúrios, para os que for contrário a essa doutrina, quer dizer, os que forem contrários a essa doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então quer dizer, todo aquele que fica contra a palavra de Deus, ele está assim, contra a doutrina. Se está escrito na Bíblia, irmão, não tem debate. Não tem como. Aí a gente vê as igrejas hoje cheias de infiltração, cheias de coisas que acontecem nas igrejas e não tem base bíblica. Não tem base bíblica. As pessoas fazem coisas que não tem base bíblica. Eu não consigo entender. Ele cria esse monte de coisa. E aí Paulo vem dizer assim, eu dou graças ao que me tem confortado. Quem? A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo diz que Jesus Cristo tem confortado ele. Tem confortado ele. Por quê? Porque quando Paulo está falando essas coisas aqui, das falsas doutrinas, são pessoas que estão se levantando contra o ministério de Paulo. Amém? E vão se levantar hoje contra a nossa vida. Você se declara cristão, você está numa reunião, de repente você é obrigado a estar ouvindo alguma coisa. É uma espetadinha aqui, uma espetadinha ali, né? E a Bíblia diz que os da nossa casa serão os nossos inimigos. Por quê?
Porque são as pessoas que estão com a gente, que convivem com a gente, filho, pai, marido, irmão, sobrinho, né? E aí quando tu vê, está escutando uma coisinha, mas aí você tem que deixar quieto para não arrumar tumulto, para não arrumar um problema na família e tudo mais, e tudo na base do eu acho isso, eu acho aquilo. E ele diz assim: e a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. Olha só o que acontece. Quando você está ignorante, o que é ignorante? É que não tem conhecimento. Você não sabia que aquilo era pecado, né? E tem muitas pessoas que de fato, entes queridos nossos, que não são cristãos, que estão na ignorância, não têm conhecimento bíblico e que falam essas coisas. São pessoas que ainda podem alcançar a misericórdia, como Paulo alcançou a misericórdia, porque Paulo, ele perseguia os cristãos. Mas por quê? Ele estava ignorante, ele não tinha a revelação de Jesus Cristo. Ele achava que Jesus Cristo era uma ameaça ao judaísmo, que ele praticava a religião dos judeus, de Deus, né, que era o próprio Deus. Ele estava defendendo Deus, defendendo Deus de Jesus, da religião cristã. Então ele perseguia os cristãos, até que Jesus se apresentou para ele. E agora, se ele recusa, quando Jesus se apresenta para ele e se revela para Paulo, e ele recusa, aí agora ele teria conhecimento. E aí não tinha como ele ser beneficiado com a graça de Deus. Amém? A graça de Deus é para quem aceita. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, como Paulo disse aqui. E ele faz, eu sou o pior. Enquanto tem pessoas querendo se colocar como melhor que todo mundo, Paulo diz que ele era o pior. Por que ele era o pior? Porque ele, além de não crer em Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador, ele ainda perseguia os cristãos. E olha que Paulo não era um camarada assim blasfemo, não era de linguagem chula, de ficar xingando palavrão, ele não era ladrão, ele não percebia os outros atores, ele achava que estava fazendo a obra de Deus. E por causa disso ele ainda disse que ele era o pior. Porque quem tinha, biblicamente, a gente não conhece ninguém que tinha autorização para matar. Paulo tinha carta para ir lá e passar o rodo, tanto é que eles pedrejaram Estevão, e as vestes de Estevão foram jogadas aos pés do jovem Saulo. Isso quer dizer o quê? Que o chefe era ele. Era ele que estava no comando daquele apedrejamento. Amém? Ele não pegou em pedra, mas o povo apedrejou por conta dos ensinamentos de Paulo, que se levantou contra Estevão. Agora, ele diz que a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então olha só, superabundou. O salmista diz assim, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O que Paulo está querendo dizer agora? Que isso engrandeceu ainda mais em Jesus Cristo. Amém? Se já havia a misericórdia do Senhor, agora há a graça de Jesus Cristo, que é muito maior, que veio para alcançar muito mais pessoas. Porque a misericórdia do Senhor era o judaísmo, né? O Velho Testamento, não é isso, o salmista do Velho Testamento, a misericórdia do Senhor e tal. Mas Jesus Cristo veio para manifestar o amor de Deus por toda a humanidade, não só pelos judeus. Jesus Cristo morreu por todos nós. Amém? Isso ele manifestou o amor de Deus. E Paulo diz que superabundou a graça. Superabundou, ou seja, alcança mais vidas. Você vê que com a morte de Jesus Cristo, e isso feito sempre com dificuldade, irmãos. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deu ordem aos discípulos, ir de pregar o Evangelho, mas até então, primeiro ele mandou eles aguardarem, né, o Pentecostes, aguardar até que do alto descesse o Espírito Santo, né, fosse revestido de poder,
e depois eles teriam que ir. Mas o que aconteceu? Eles ficaram presos ali, queriam ficar só ali em Jerusalém. E ele fez discípulos para espalhar, né? E como que foi espalhado? Através da perseguição. Amém? Quanto mais se persegue, quanto mais eles começaram, se eles não tivessem perseguido, talvez o Evangelho não tinha alcançado o mundo todo. Que eles tinham ficado tudo restrito ali em Jerusalém. Amém? Então Deus, Ele tem as estratégias dele. Deus, Ele tem os métodos dele. Ele permite o pessoal ser perseguido para poder o Evangelho ser espalhado. E foi o que aconteceu. Se espalhou de tal maneira que alcançou o mundo todo. E agora o adversário tem se levantado contra tudo que se diz cristianismo. Contra a Bíblia, igreja, qualquer comunidade que se diz cristã, o adversário tem se levantado. Tem fechado igreja. Alguns já faz tempo que esse sistema comunista não deixa abrir igreja. Mas para disfarçar, a China ainda deixava para disfarçar. Mas assim um negócio muito controlado. E agora até as que tinham mandaram fechar. E agora eles estão batendo de frente mesmo com o sistema, porque são poucos países no mundo, irmão, que ainda não são comunistas. Poucos. Brasil, Israel, Japão, Coreia do Sul, alguma Suécia, alguns países lá. Poucos, dá para contar. Aqui na América do Sul, só o Brasil ainda não é dominado pelo comunismo. O último, o Chile agora acabou de eleger um camarada. Por que observaram como o rapaz foi eleito? Porque teve 55% de abstenção dos votos. Quer dizer, os bons, os que são de direita, os que são contra o mal, não foram votar. Aí o comunismo entra. Amém? Vamos ver quanto tempo ele vai levar para destruir o Chile. Era um dos melhores países daqui da vizinhança, da América do Sul, até melhor que o Brasil. Vamos ver quanto tempo vai levar. Acompanhe o noticiário. Aí Paulo diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Olha só o que ele diz, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Jesus Cristo não veio ao mundo com outro objetivo a não ser salvar os pecadores. Amém? Então não tem jeito, a gente tem que pregar, a gente tem que falar para quem? Para os pecadores. Às vezes nós não queremos falar. Às vezes nós queremos que o macumbeiro vá para o inferno. Ele quer pregar para o crente. Mas não é, nós temos que pregar para os pecadores. Os que são crentes hoje é porque antes receberam a palavra quando eram pecadores. Amém? Inclusive nós, Paulo fala assim, eu que é o principal. Se ele não tivesse sido alcançado, não tinha como divulgar o Evangelho, a salvação, porque esse é o objetivo. Jesus veio salvar os pecadores. Ele fala assim, os enfermos não precisam de médico. Quem precisa são os doentes, não é isso? Então ele fala que veio buscar os que estão perdidos. E todos que estão achados hoje estão dentro da igreja. Antes era outra coisa. A igreja é cheia de ex alguma coisa. O que você não pode é continuar sendo pecador dentro da igreja. Ou seja, pecador no sentido de viver na prática do pecado, que a gente sempre peca, né? Mas nós nos arrependemos e não pecamos mais aquele pecado. O mesmo pecado todo dia não tem como. Aí a pessoa está cauterizada. Amém? Aí não tem como. Então, Deus perdoa. Aí ele fala assim para a mulher assim, vai e não peques mais. Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, não, então também não te condeno. Mas vai e não peca mais. Então o objetivo de Jesus é salvar. Ele veio manifestar a graça dele, como Paulo disse aqui. Ele fala assim, esta é uma palavra fiel.
Às vezes a pessoa pensa que é a palavra fiel? É isso, que Jesus veio para salvar o pecador. Ficou revelado, ficou transparente. Tem outro objetivo nessa frase? Não tem, salvar o pecador. Tem duas coisas que alertam para nós. Uma, que às vezes a gente não quer pregar e falar de Jesus para quem é pecador. É diferente de você falar, porque Jesus também diz assim, ó, quando você for e pregar o Evangelho, viu? Você vai e prega. Não receberam a palavra, o que ele falou para fazer? Sacode assim a poeira da sandália e deixa o camarada lá no pecado dele. Só que eu falei para ele que Jesus veio salvar do pecado. Ó, o seu pecado tem jeito. Se você se arrepender, Jesus te salva. Mas aí você não quer me ouvir? Você não quer ouvir um cristão? Você não quer ser igreja? Você não quer ser salvo? Aí o que eu posso fazer? Deixar você na sua prática de pecado. E se você é uma pessoa que blasfema, aí Paulo falou que entregou para Satanás. Aí já é outro patamar. Amém? E se a gente for fazer, a pessoa acha que a gente é ignorante, que não tem amor. Essa é uma palavra fiel, não é outra. A não ser que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio para te dar dinheiro, para te curar. Nesse meio tempo, ele pode te curar. E quando ele te salva ou salva o seu vizinho, pode ser que ele te cure. Não é? Enquanto ele estava indo atender o chamado da filha de Jairo, que ele tinha chamado, no meio do caminho, uma mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes dele sem ele ver. E o que aconteceu? Foi curada. Então, nesse meio tempo, ele pode nos curar. Porque olha só, ele falou assim, ó, porque eu senti de mim sair virtude, ou seja, sair poder. Então, se tocarmos em Jesus, você recebe o poder da salvação, irmão. Você recebe o poder da fé. Você recebe a palavra de salvação. Ele falou isso para a mulher. Ela não foi só curada, não, ela foi alcançada pela fé. A tua fé te salvou. Por isso alcancei misericórdia. Paulo diz, ó, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal de quê? Principal pecador, né? Ele se compara como o pior. Então, para mim, que sou o pior, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O que Paulo diz? Que o fato de Deus ter misericórdia dele, ter salvo ele, isso serve de testemunho para os outros que vão ser salvos, irmão, através da sua vida. Talvez pessoas estão assim, ainda vão ser alcançadas ao ver o que Deus está fazendo na nossa vida, ou na sua vida. Amém? Por isso que tem que haver transformação. Se você vem como está e continua como está, você não está refletindo a Cristo. Se você vem como está e continua como está, você não tem os seus pecados perdoados. A pessoa que tem os seus pecados perdoados não permanece como está, vive como está. Mas aí você tem que mudar, né? Os irmãos lembram da parábola da boda do cordeiro, né, no casamento? O rei vai lá, vai casar o filho, aí ele manda chamar todo mundo lá fora, chama os mendigos, ó, traz lá, passa na esquina, na praça, traz do jeito que tiver. Mas depois ele olhando lá no meio da reunião, da comunhão, ele viu que tinha um que não tinha trocado as vestes. Quer dizer que as vestes foi distribuída. A graça foi liberada a todos. Todos quanto receberam, teve as suas vestes mudadas. Todos quanto se arrependeram, receberam a palavra de salvação, o convite, né, receberam com amor a palavra de Deus, teve as suas vestes mudadas. Agora aquele lá, pega ele e lança lá fora, onde há choro e ranger de dentes. Amém? Lança nas pedras. Por quê?
Porque o camarada teve o chamado de Deus, recebeu a palavra, teve o convite, Deus enviou alguém, enviou um evangelista, enviou um pregador, enviou um profeta, enviou alguém. Mas, como Jesus disse, serve matando os profetas, não quer ouvir o profeta, não quer ouvir o pregador. Aí a veste não muda, a pessoa fica na igreja, vai na igreja, pessoas vão na igreja e as vestes não mudam. É preciso mudar as nossas vestes espiritual, né? E veste espiritual fala de veste física também, né? Por exemplo, você está no mundo, você tem uma vestimenta, aí você se converte a Jesus Cristo, você já não quer mais andar do jeito que você andava no mundo. É uma das coisas que o Espírito Santo cobra, né? Eu andava na rua sem camisa antes, né? Também não tinha esse barrigão ainda mais, né? Isso aqui tudo eu ganhei depois de vir para Jesus, né? Vai, andava sem camisa na rua, à vontade, né? Mas nunca ninguém me viu na rua sem camisa, depois que eu aceitei Jesus. Bem, também não vai entrar naquele extremo. A minha bermuda falta só um palmo para chegar no calcanhar, e o camarada olha e fala: eita, bermuda, às vezes está mais comprida que a saia da irmã, porque a bermuda é comprida, passa no joelho, e às vezes tem irmã que ela saia, né? Mas só porque está de saia, o nome é saia e o nome da outra é bermuda, eles acham que alguém já fala que é pecado. Pecado, irmão, somos extremos. E você é capaz de ver uma pessoa com a saia até o pé, detalhando tudo. Amém? Porque é diferente as vestimentas hoje, né? Aí a pessoa bota: não, minha saia está comprida, irmão. A igreja está acima de saia comprida, dessas que sai pulando tudo, e o irmão de trás fica vendo as marquinhas tudo assim dentro da igreja. Isso não mudou as vestimentas, nem externa e nem interna, nem espiritual e nem a material que ele usava antes. Eu tenho que ser diferente, irmãos. Não tem como você estar no mundo, né? Você tem uma vestimenta, tem um procedimento, aí você recebe a Cristo, o seu procedimento não vai mudar. Você vai começar a se enquadrar do jeito que agrada a Deus, que agrada a vontade de Deus. Você tem que pensar desse jeito. A Bíblia, a palavra de Deus começa a tratar de nós, e o Espírito Santo começa a... Isso não acontece da noite para o dia, não. A gente vai acompanhando. Às vezes você pensa assim: a igreja é o lugar de todo mundo salvo. Não. A igreja é um lugar de tratamento. Nem todos da igreja estão salvos. Nós estamos em tratamento. Quando chegar na hora do eu falei antes aqui, na hora do vamos ver, na hora da perseguição, nós vamos ver que muitos vão negar. Amém? Às vezes por bobagem, eles vão cercando de tal jeito, irmão. O negócio vai ser cercado assim de tal jeito que a única opção é negar ou perder a vida. Não vai ter jeito. Vão cercando. Ele fala assim: ó, ninguém é obrigado a tomar vacina, mas também não pode entrar no banco, não pode não sei o quê. Então é obrigado. Olha só aqui que absurdo, né? Está sendo obrigado. Ele usa a palavra: não, agora todo mundo é obrigado. Mas não, ele usa a palavra que não é obrigado, porque a Constituição diz que não é obrigado. Mas aí bota as coisas que impedem. Quer dizer, é uma estratégia do Satanás. Amém? O mesmo acontece conosco. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, as nossas vestes mudam. O camarada olhou lá, tira aquele camarada e joga lá fora. Deus é amor? É amor. Mandou chamar lá na rua, mandou pegar lá na sarjeta, pega lá sujo, podre, lá na esquina, com a veste toda ruim. Mas depois, quando ele viu que o camarada não quis nada, o que ele fez? Pegou e mandou botar num lugar pior do que onde ele estava. E ele é amor. Ele praticou o amor. Você recusou.
Se nós recusamos a graça de Deus, recusamos a bondade de Deus, recusamos o amor de Deus, nós vamos ter que enfrentar o juiz, filho. Não tem conversa. Se partirmos dessa vida sem se acertar com Deus, aí você vai conhecer o Deus juiz. Agora, se tu parte dessa vida com a sua veste alva, né, como a neve, seguindo os passos de Jesus Cristo, como ele falou, indo ao Pai pelo caminho chamado Jesus, que ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você for por esse caminho chamado Jesus, você vai encontrar o amor eterno, Deus de amor eterno. Amém? A salvação eterna. Mas o mundo vai se encontrar com Jesus. Todos vão chegar a Deus, uns por amor, outros para ser julgados. Amém. Bom, mas Paulo fala assim, ó: por isso alcancei misericórdia, né? E ele diz assim, ó, no finalzinho ele diz assim, ó, ele diz para Timóteo assim, ó: este mandamento te dou, no versículo 18, meu filho Timóteo, filho de quê? Filho da fé, né? Ele vai assim, ó: que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boas milícias. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ele está revelando aqui que Timóteo recebeu profecias. Amém? Deus fala, profecia é de Deus? É de Deus. Profetada não, uma profecia é. Ele falou aqui, ó, que Timóteo tinha recebido as profecias. Que tipo de profecia? Que ele ia ganhar dinheiro? Timóteo foi ser um pastor. Ele, do mínimo, falava para ele: tu é um homem de Deus, Deus está falando que vai te usar, que vai te levar a isso, vai te fazer isso, hein? Não é ficar dando carro, da casa, hein? E Paulo falou assim, ó, milites, ou seja, o que é militar? Lutar. Não é uma profecia? Aí a pessoa pensa: bom, se é uma profecia, é só ficar quieto que vai acontecer, não é? Mas Paulo fala que não. Lute por essa profecia. Amém? A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas você tem que lutar pela sua salvação. Amém? Por que você tem que lutar pela sua salvação? Porque a nossa própria natureza humana é inimiga da nossa salvação. Porque a carne vai para o pó. E ele diz: milite pela boa, milite por elas boa milícia, ou seja, boa luta, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram-se náufrago na fé. Olha só, a boa fé, conservando a fé e a boa consciência. Quem é que tem uma boa consciência? O que é isso? Você crê em Deus e você tem uma consciência boa, que a sua vida está pautada na palavra de Deus. Isso é uma boa consciência. Se você tem, porque antes disso, ele estava falando aqui, das pessoas que abandonaram a fé, o fim do mandamento é esse: o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Versículo 5, Paulo diz que o fim da lei é isso, ou seja, uma pessoa que tem, o fim do mandamento o fim do mandamento é o amor de um coração puro, não é o amor de um coração mercenário, maledicente, de um coração malicioso, não, um coração puro. Às vezes a gente declara amor, mas tem uma malícia no nosso coração. A gente declara amor, mas a gente tem outro interesse. Isso não é pureza. Pureza é quando há sinceridade, tá bem? Quando há verdade. E ele diz assim, e de uma boa consciência, quer dizer, você ter a sua vida pautada pela palavra de Deus. Você fala assim, eu não estou fora da palavra de Deus. A palavra de Deus mandou fazer isso, eu faço isso. A palavra de Deus fala que não é para me fazer aquilo, não faço aquilo. De boa consciência. Por exemplo, às vezes a gente fala, tem que ajudar todo mundo. Não tem que ajudar todo mundo, não. Tem que ajudar aqueles que vêm até nós. Amém? Que vêm nos pedir ajuda. É esse que tem que ser ajudado. Agora, e a gente tem que ver a situação. A gente tem que ver a situação.
Porque se o camarada quer ajuda, porque ele não quer trabalhar, eu não vou dar a cesta básica a ele. Amém? Não vou dar, ele quer trabalhar. Agora, se ele ficou doente, não importa se é crente ou não, ficou doente, aconteceu uma fatalidade, alguma coisa, aí a gente ajuda a pessoa. Agora, se a pessoa, ele já não trabalhava antes, vai ficar doente, vai piorar mais ainda. Aí não vai ter jeito. Vai piorar mais ainda. E eu tenho a consciência limpinha de deixar ele lá pagando o preço dele. Muitas vezes eu falo para minha esposa, deixa a pessoa pagar o preço dela. Eu não vou impedir. Se eu for, Deus está trabalhando, irmão. O camarada não quer nada. Aí Deus fecha a torneira. E já não queria antes, Deus fechou a torneira. Aí se eu ficar fluindo para ele, eu vou atrapalhar a obra de Deus na vida dele. Aí sabe o que Deus faz? Fecha a minha também. Não é isso? Porque se está vazando para lá, tem que ver onde é que está o vazamento. E Deus fala, não se compadeça de quem eu não me compadeço. Ou seja, há pessoas que Deus não vai se compadecer dela. Aqui, ó, como é que Paulo termina? Ó, e entre os que se afastaram da fé, naufragaram na fé, entre eles foram. Entre esses, quer dizer que são muitos, mas ele cita dois porque esses dois deviam ter destaque, devia estar em evidência na igreja, né? Então, entre os náufragos, foram muitos, né? Ele cita Emineu e Alexandre, porque esses dois, além de naufragar na fé, Paulo entregou a eles a Satanás. Amém? Para quê? Para ser tratado. O mesmo acontece com a pessoa que não quer nada com Deus, não quer nada com a obra de Deus. Eu vou ficar sustentando esse camarada. Se ele não quer nada. E eles falam assim, não, a igreja tem que ajudar, a igreja tem que dar não sei o quê. Quantas pessoas vieram aqui, agora não tem vindo não, mas quantas pessoas vieram aqui na porta da igreja, na hora do culto, para pedir porque acham que a igreja tem que dar, e nem no culto não ficam, para ouvir a palavra de salvação. Você fala assim, a pessoa está precisando, ela em vez de vir, ouvir a palavra, né? Aí ela vem para buscar uma coisa que ela precisa, acaba recebendo o que realmente ela precisa, que é a palavra de Deus e a salvação. Aí depois do culto, fica mais fácil conversar com o pastor, igual um amigo de França mandou aqui para mim, levou um dinheiro, levou um tecido. Então a França falou, rapaz, pastor, eu conheço ele, mas ele chegou aqui, assistiu o culto todo. Ó, aí já fica mais fácil de me enrolar, né? O cara assistiu o culto todo, né? Assistiu o culto todo. Aí depois do culto ele veio contar aquela história sofrida, foi lá, ajudei ele, dei dinheiro na passagem, e ele pediu dinheiro na passagem para a semana inteira. Eu falei, não, vai lá, vê o emprego, se você arrumar, tiver tudo certinho, tu traz a cartinha lá, que eu não vou deixar você ficar a pé não. Vou dar dinheiro para você ir trabalhar enquanto você não recebe. Olha só, ia pagar a passagem dele enquanto ele não recebesse, né? Ele já queria antes de arrumar um emprego. Isso era no 71, nunca mais voltou. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos comer a Santa Ceia. Vamos agora estar ministrando a Santa Ceia.